Fala aí, concurseiro. Vou dar um breve bizu aqui para vocês sobre o assunto de transitividade verbal. Bom, começando pelo verbo intransitivo, tá? Lá na frente vocês vão entender o porquê eu comecei por aqui. Primeiro vocês têm que vir para essa aula sabendo no mínimo o que é complemento verbal, objeto direto e indireto, e saber o que é adjetivo e advérbio. Pronto, vamos lá. Verbo intransitivo, para vocês não estar decorando se um verbo ele precisa ou não de complemento. Precisa-se de, necessita-se de. Então eu fiz esse bizu aqui já para diminuir essa carga de conhecimento desnecessário, porque são coisas que professores criam para você aprender de um jeito mais fácil, sendo que é um jeito que às vezes vai confundir você lá na frente, que às vezes você vai pegar um verbo e não vai saber se ele necessita de complemento ou não. Então vamos lá. No verbo transitivo é na oração o verbo que não exige de complemento, não é isso? Então, a planta morreu, Maria nasceu, trabalhamos. Então não necessita de nenhum complemento. E a dica é, quando o verbo acompanha um advérbio ou um adjetivo, ele será intransitivo e não indireto. Porque a questão ela pode dar na frase com a construção com o verbo intransitivo e após ele dá algum complemento. Aí como é que você vai diferenciar se é um verbo intransitivo ou se ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Pronto. A dica é o seguinte. Aqui abaixo tem alguns exemplos. A planta morreu sem ar. Sempre que esse complemento após o verbo intransitivo ele for um advérbio ou um adjetivo, ele não será um verbo transitivo direto ou indireto. Ele sempre vai ser intransitivo. Ali embaixo, Maria nasceu de parto normal. Esse de aí é uma preposição. Pela regra do verbo transitivo indireto, essa frase ela nasceu, ele seria um verbo transitivo indireto, por ter o complemento ali um objeto indireto de parto normal. Mas como esse de parto normal está indicando um modo, ele é um advérbio, na análise sintática ele é um adjunto adverbial, então nasceu logo vai ser um verbo intransitivo. Outro exemplo, trabalhamos todos os dias. Trabalhamos todos os dias, esse complemento ele não está ligando o verbo ao complemento com preposição, então logo pela regra seria um verbo transitivo direto, pois ali a gente teria um objeto direto, mas não. Trabalhamos ele é um verbo intransitivo. E por quê? Mesma coisa. Todos os dias é um advérbio. Todos os dias é um advérbio de tempo, um adjunto adverbial de tempo. Então, logo, esse verbo ele é intransitivo. Tem ali também. A planta morreu molhada. Molhada é um adjetivo. Então, você já pode aí saber que morreu ele é um verbo intransitivo. Ele não necessita desse complemento. Molhada é característica a planta. É um adjetivo, ou seja, é um predicativo do sujeito na análise sintática. Resumindo, ele é um adjetivo que está sendo atribuído à planta. Então, a gente poderia falar muito bem, a planta morreu e ponto. Mas aí essa informação a mais que ele está dando, molhada, ali o adjetivo, ele não vai ser pela regra, seria um verbo transitivo direto, sendo que como ele é um adjetivo, um predicativo do sujeito, esse verbo ele é intransitivo. Então
A regra é essa. Quando o verbo, vou até grifar aqui para vocês. Quando o verbo acompanha um advérbio ou um adjetivo, ele será sempre intransitivo e não indireto.